Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Gráficos no Excel. Nessa aula você vai aprender a criar um gráfico de previsto e realizado. O objetivo vai ser mostrar no gráfico a variação percentual entre o previsto e o realizado. Existem algumas formas diferentes de fazer isso, de demonstrar essa informação no gráfico. O exemplo aqui vai ser utilizando barras de erros. Então vamos lá para a nossa aula. Eu tenho uma planilha aqui com algumas informações simples, vendas, produtos, valores realizados e valores previstos. E aqui eu tenho uma área de cálculos. Então nós vamos ter algumas fórmulas para fazer aqui, para depois adicionar essas informações no gráfico. Então vou fazer por etapas. Primeiro nós vamos criar um gráfico simples, um gráfico de barras. Depois as informações vão sendo adicionadas aos poucos ao gráfico. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um gráfico que vai mostrar para mim o produto e o valor realizado. Então, seleciono aqui, vou na guia Inserir, tem aqui o grupo Gráficos, eu tenho aqui um gráfico de colunas ou de barras, e eu vou inserir aqui o primeiro gráfico de barras, que é o Barras Agrupadas. Dou um clique, está aqui. Eu vou fazer uma pequena formatação aqui, vou tirar essa linha de grade, vou formatar aqui, ó, botão direito, formatar a série de dados. Vou largura do espaçamento, colocar um 70 aqui. No baldinho aqui eu vou colocar um preenchimento, um preto aqui, né? Preto aqui. Ah, e aqui também, ó. Se você nunca reparou, o gráfico de barras ele exibe as informações numa ordem inversa do que está na planilha. Então aqui eu tenho, ó, produto 8, 7, 6, 5, que é o inverso do que está aqui. Então para exibir exatamente como está na planilha, botão direito, formatar eixo. Eu venho aqui em categorias em ordem inversa, marco essa caixinha aqui e aí ele fica exatamente como está aqui na planilha. Fecho aqui. Bom, nosso gráfico está aqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho dele. Está aqui. Como eu tinha dito que nós vamos fazer por etapas, então se o objetivo fosse mostrar só os produtos e os valores realizados, os valores vendidos, eu já tenho essa informação aqui. E aí eu posso ir adicionando algumas coisas no gráfico. Por exemplo, quero colocar aqui um rótulo para informar exatamente o valor, porque depois eu quero mostrar a variação percentual, então é legal saber quanto que eu fiz de realizado. Então vou adicionar um rótulo de dados. Botão direito, adicionar rótulo de dados, olha, ele apareceu aqui. Eu quero que ele fique aqui no cantinho, na esquerda. Então clico, botão direito, formatar rótulo de dados. Eu vou dizer que eu quero ele na base interna, olha, ele veio aqui para o cantinho. E aí eu vou formatar ele aqui com branco, negrito. Está aqui, então estou informando aqui quanto que foi realizado de cada produto, quanto que foi vendido. Legal. Agora, eu quero mostrar uma barra de erro que vai me informar o seguinte. Nesse primeiro caso aqui, nesse exemplo do produto 1, a gente teve um realizado de 16.000 e o previsto foi de 15.300. Então aqui foi legal, a gente conseguiu passar do previsto. Aqui no gráfico eu quero que ele me mostre uma barra, uma espessura menor do que essa, que vai ser uma barra de erro, e vai informar o seguinte, quando que ele chegou aqui, quando que ele atingiu o realizado e quanto que ele passou, vai ser o tamanho dessa barra. A gente vai informar isso em cores diferentes. Quando ele passou, né, quando o realizado foi maior do que o previsto, vai ser em cor verde. Quando o realizado foi menor do que o previsto, vai ser em cor vermelha. Esse é o nosso objetivo usando a barra de erro. Então, a primeira coisa, para eu adicionar a barra de erro aqui, eu preciso de um ponto aqui, ó, no final de cada barra, para que esse ponto sirva de base para adicionar a barra de erro. Vou fazer isso usando um gráfico de dispersão. Então, vou clicar aqui no gráfico e vou adicionar uma série aqui. Guia Design, tem aqui o grupo Dados, Selecionar Dados. Adicionar. Eu vou chamar essa série aqui de realizado mais. Eu vou deixar esse número 1 aqui, só não vou fazer alteração não, você vai entender depois por quê. Porque eu preciso de um gráfico de dispersão, na verdade, né? X e Y. Eu não tenho essa informação, porque ele está seguindo o gráfico anterior, que era de barras. Então, vou deixar assim, vou dar um OK, um OK novamente. O valor foi adicionado ali, né? Que é só um valor 1, ele não aparece aqui, mas você vai ver que essa largura do espaçamento, porque existe uma série nova aqui. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o tipo de gráfico dessa série que a gente adicionou agora. Então, vou clicar aqui em uma das barras,
alterar tipo de gráfico. Ele abriu a janelinha aqui para alterar o tipo de gráfico. Eu tenho aqui o realizado mais, em que ele vai ser um gráfico de dispersão. Ó. Esse primeiro aqui é dispersão normal. Vou dar um OK. Ó, ele está aqui. Como é que eu identifico? Quando eu criei lá, aqui onde eu adicionei aquela série, eu disse que ele estava com o número 1, eu deixei. Olha ele aqui, ó. O número 1 está aqui. Então, o gráfico x e y, dispersão, 1 em 1, ele está usando um desse eixo aqui com um desse eixo aqui. Está o pontinho aqui. Agora que eu vou definir os valores de x e y do gráfico de dispersão, porque eu quero esses pontinhos aqui no final de cada barra. Então, mantenho o gráfico selecionado. Vou novamente no selecionar dados. Venho aqui no realizado mais e clico no editar. Aí eu tenho aqui, ó, valores x e y. Vamos ver aqui, ó. Eu estou trabalhando com um gráfico de barras, então esse daqui é o meu eixo vertical, esse é o meu eixo horizontal. Então esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y. Meu eixo x ele tem que ser os valores, ele tem que ser esses valores aqui do realizado, para ele vir aqui no final de cada barra. Então no eixo x eu seleciono os valores aqui do realizado. No eixo Y aqui, eu vou selecionar esse auxiliar aqui, que está vazio. Não tem problema não, tá? Seleciono aqui, vou dar um OK e um OK novamente. O que aconteceu? Ele não aparece aqui, justamente porque as células estão vazias. A gente vai entender isso aqui agora. Eu não preciso que ele fique aqui no final de cada barra. Dá uma olhadinha nesse eixo aqui, ó. Nesse eixo aqui, eu tenho os valores aqui, ele vai de 0, aí está 0, 0,2, 0,4, enfim. O que é importante aqui é o seguinte, cada uma dessas barras aqui corresponde a um valor inteiro. Então essa é a primeira barra, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu preciso que o ponto fique no meio, certinho da barra. Então seria 1 dividido por 2, daria meio. Só que eu estou trabalhando aqui com o eixo, eu inverti a ordem do eixo aqui nas categorias. Então, na verdade, eu vou trabalhar aqui como sendo esse último, 8, 7, 6, 5, 4. Ó, se esse é o 8 aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vamos botar um 7,5 aqui, só para você entender. Ó, já apareceu a bolinha aqui. Por que ele apareceu aqui no 7,5? Porque esse aqui é o 8, a metade aqui, ó, ele fica certinho com o meio aqui. Eu tirei meio daquela barra que é o 8. Então, seria 8, 7, 6, 5. Eu preciso de um intervalo aqui de meio e meio. Aqui eu digitei 7,5 porque eu tenho 8 informações aqui, como se eu pegasse um 8 menos meio, daria 7,5. Você pode fazer isso se o seu valor aqui de produtos não for aumentar. Agora, se isso aqui for aumentar, se você quiser fazer uma coisa mais dinâmica, a gente pode utilizar aqui uma função conte valores, onde eu vou contar quantas informações tem aqui. Ele vai me retornar 8, e aí eu venho aqui e coloco menos 0,5, que vai dar o 7,5. Eu fico aqui no meio certinho, a bolinha aqui. E os outros? Os outros agora eu tenho 7,5. Agora eu preciso de 6,5, 5,5, 4,5 para ficar no meio certinho de cada barra. É só subtrair 1. Então eu tenho esse cara aqui menos 1. E aí quando eu puxar aqui para baixo, ó, você vai ver que eu tenho agora cada pontinho desse aqui no meio da barra. É isso que eu preciso. Porque esse pontinho vai servir, que é o gráfico de dispersão, né? Que é o ponto do gráfico de dispersão, vai servir como base para a gente adicionar a barra de erro. O que vamos fazer agora? Vamos adicionar a barra de erro agora. Essa barra de erro, eu vou clicar nesse pontinho aqui, venho aqui na guia Design, vou aqui no Adicionar Elemento Gráfico, Barras de Erros, e eu tenho aqui o erro padrão. Vou dar um clique. Sempre que eu adiciono barra de erro, ele vai adicionar duas barras, uma horizontal e uma vertical. Nesse caso aqui, a vertical não me interessa, eu preciso da barra na horizontal. Então, clico na barra de erro vertical, delete. Tenho só a barra horizontal. Agora, nós vamos criar as fórmulas que vão servir de valor para a barra de erro. Que são essas duas colunas aqui, ó, que é o mais e o menos. Como é que vai funcionar? Essa é a primeira série da barra de erros. Nós vamos fazer duas. Uma para o valor quando passou do previsto e uma quando o valor não passou do previsto. Nesse mais aqui, vai entrar uma função C, que vai testar o seguinte, ó. Se o valor do realizado for maior do que o valor do previsto, então significa que a gente vendeu mais, realizou mais. Então, eu quero saber quanto que foi essa diferença. Então, eu pego o realizado e subtraio pelo previsto. Ele vai mostrar quanto que passou. E se não for? Se não for, não interessa aqui, porque eu só quero o que passou.
duas aspas para ficar vazio. Clico em OK, puxo na alça e eu tenho agora, só vai aparecer o valor, que é a diferença entre o realizado e o previsto, a diferença para mais, quando o realizado foi maior. Quando ele não foi, nesse caso aqui, ficou vazio. E aqui eu faço uma fórmula parecida, só que agora mostrando quando o realizado não foi maior do que o previsto. Lógica, novamente, C. O que eu vou fazer agora? Vou fazer assim, ó. Se esse valor do realizado foi menor do que o previsto, então agora eu pego o previsto e subtraio pelo realizado, que ele vai mostrar quanto que faltou. Se não, fica vazio. Duas aspas também. E aí vai ficar um inverso aqui, né? Quando aqui aparece o valor, aqui aparece vazio. E aqui, quando aparece o vazio, aparece o valor que foi o que faltou. Beleza. Essas duas colunas vão servir de base para a barra de erro. Vamos fazer primeiro essa daqui, que é o mais, que ele vai mostrar aqui quanto que passou. Clico na barra de erro aqui, botão direito, formatar barra de erros. Aqui. Abri o painelzinho aqui. Então é o seguinte, ó. Como eu tinha dito anteriormente, eu quero que ele mostre dentro dessa barra aqui quanto que passou. Então ele vai mostrar assim, o começo da barra de erro é o que era previsto e o que ele conseguiu a mais de realizado. Então, a minha barra de erro aqui, ela tem que vir para a esquerda. Então, eu vou marcar menos. Eu quero que ela fique dentro daquela barra que já existe, me mostrando quanto que passou. Não quero legenda, ó, marco aqui sem legenda. E os valores? Os valores são os valores dessa coluna aqui, ó, que é o do mais. Então, quando a gente clica no gráfico, ele acaba tirando a seleção da barra de erro, né? Eu vou movimentar aqui, porque a gente tem pouco espaço, tem muita informação aqui. Não tem problema, se você perdeu aqui, ó, vem aqui no formatar, clica aqui, escolhe aqui, ó, barra de erro que ele seleciona. Desço a barra de rolagem, vou no personalizado, especificar valor. Importante aqui, ó, cuidado para não selecionar na caixinha errada. Apesar de eu estar trabalhando aqui com mais, que é a ideia de que passou do previsto, eu estou indo para a esquerda com essa barra. A barra vem para cá. Então, não é no positivo, é no negativo, é no de baixo. Que eu seleciono aqui, ó. Seleciono, dou um OK e você vai ver agora, ó, que apareceu uma linha aqui voltada para a esquerda. Só nos valores em que ele passou do previsto. A gente pode fazer uma formatação, ó. Vou botar um contorno aqui verde. Vou botar também uma espessura aqui. 3. Vou botar essa aqui, ó. 4,5. Tá aqui. Então, ó, qual é a informação visual desse gráfico aqui? Deixa eu tirar esses pontos aqui, ó, que não precisam aparecer, né? Ele só serviu de base para a barra de erro. Então, vou no marcador. Opções de marcador, escolho nenhum. Não vai aparecer, não. Então, a informação visual aqui é a seguinte, ó. Por exemplo, nesse produto 7, a gente tinha um previsto de 11.700. Vendemos 16.890. Então, ele me mostra aqui que o previsto era aqui. E toda essa parte verde aqui foi o que a gente fez a mais. E aí, depois, nós vamos mostrar qual é essa diferença em percentual. Então, primeiro mostrando aqui. Quando o valor do realizado foi a mais que o previsto, essa barrinha verde informando quanto que passou. Agora vamos fazer um procedimento parecido para o valor quando o realizado não foi maior do que o previsto. E aí vai ser uma barra vermelha informando quanto que faltou. Então qual é o procedimento? Olha como é que é parecido. Ó. Eu já tenho os valores aqui. Os valores agora para adicionar aqui vai ser um gráfico de dispersão novamente. Vou utilizar os mesmos dados ou depois que eu vou trocar para essa coluna aqui. Então clico no gráfico, design, selecionar dados. Vou adicionar uma nova série. Vou chamar essa aqui de realizado menos. Aí, ó, observa que agora ele já vem com o gráfico de dispersão, porque ele sempre segue o último. Da primeira vez ele seguiu um gráfico de barras, porque só tinha aquele ali. Eu tive que colocar qualquer valor e depois alterar o tipo de gráfico. Agora eu não preciso, porque ele já segue o anterior. Então eu tenho como sendo os valores X, o realizado aqui, e valores Y, meu auxiliar. Vou dar um OK e um OK novamente. Esses dados foram adicionados aqui ao gráfico. Não está aparecendo. Por que não está aparecendo? Porque ele é aquele mesmo gráfico de dispersão com aqueles pontos, só que eu ocultei o ponto do anterior. Então ele também ocultou desse. Mas aí não tem problema, você já sabe como é que seleciona. Vem aqui no formatar, vem aqui para selecionar a série,
eu tenho aqui ó, o realizado menos. Ele selecionou aqui, ó, os pontinhos estão aqui no final de cada barra. E agora, vamos novamente adicionar uma barra de erro. Design, adicionar elemento gráfico, barra de erro, erro padrão. Novamente eu vou excluir o erro vertical, não preciso dele. Mantenho aqui o erro horizontal. Vou aqui na formatação, nas opções. Agora a gente vai trabalhar o inverso daquele. Se naquele eu trabalhava o menos, para ele voltar para a esquerda me informando quanto que era o previsto, quanto que passou, agora eu quero saber o seguinte, quanto que faltou. Então ele vai para frente. Então eu vou usar o mais, aqui sem legenda. E aqui eu vou usar no personalizado, ó, especificar o valor. Aqui o gráfico na frente, não tem problema não. Vou pegar aqui, a gente vai até a linha 11. Então clico, seguro e arrasto, vejo aqui até a linha 11. Está aqui. Então, ok. E eu já tenho lá a minha linha. Vamos fazer uma formatação também, ó. Formatar. Contorno aqui, botar um vermelho. Vamos colocar aquela mesma espessura que eu usei para o verde. Bom, então eu vou fechar esse painel aqui. Eu vou trazer o gráfico para cá. Chegar aqui um pouquinho a barra de rolagem. Então, o que esse gráfico aqui está me dizendo? Quando o valor do realizado for maior do que o previsto, ele mostra com essa barra verde quanto que era o previsto, quanto que passou. Quando o valor não foi maior, ele mostra em vermelho quanto que faltou. Bom, o gráfico já tem bastante informação, a gente poderia até parar por aqui, mas eu quero mostrar a variação percentual. E aí essa variação percentual nós vamos criar mais duas fórmulas aqui para aparecer no gráfico. A primeira, uma simples, para eu saber a variação percentual aqui, eu vou pegar o valor realizado menos o valor previsto dividido pelo previsto. Só que eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses. Lembra lá da regra da matemática? Eu preciso subtrair primeiro aqui para depois dividir. Dou um Enter. Tenho aqui, ó, já estava formatado como percentual, tá? Se a planilha não tiver aí, é só formatar aqui. Tem aqui os valores. Agora, tem um pequeno problema aqui. Eu não posso simplesmente adicionar esses rótulos aqui na barra de erro, porque a barra de erro não aceita um rótulo. Então, eu preciso o seguinte, que esse rótulo fique depois da barra de erro, bem no final aqui. Então, nós vamos adicionar uma outra série, usando também um gráfico de dispersão, que vai servir também como base, assim como serviu para a barra de erro, para a gente colocar os rótulos. Então, ó, antes de fazer isso, eu vou vir aqui, ó, nessa coluna rótulos. Qual é a fórmula aqui? Uma fórmula simples. Eu preciso sempre estar aqui, ó, no final da barra. Mas assim, se eu pegar só o valor do realizado, o final da barra, nesse caso aqui, ele seria aqui. Então, o rótulo ficaria aqui na frente da barra de erro. Tem que ficar sempre depois. Então, eu vou pegar sempre o maior valor dessas duas colunas. Pegando o maior valor das duas colunas, eu vou estar sempre no final aqui depois da barra. Ó, vou fazer aqui uma função máximo. Mas funções de estatística, vou pegar aqui o máximo. Máximo de quem? Desses dois caras aqui, ó. Dou um OK. Puxo aqui. Eu tenho o valor máximo. Observa aqui, ó, o primeiro aqui, 16.000. Ele vai estar aqui no final da barra. O segundo, 11.300. Então, ó, 11.300 ele vai estar aqui no final. Que aí é o que eu fiz de realizado. O que faltou para o previsto, ele vai estar lá no final. Então, pegando o maior valor, eu tenho certeza que eu vou estar sempre lá no final da barra para o rótulo não ficar em cima da barra de erro. Agora é só adicionar essas informações no gráfico. Design, selecionar dados, vamos colocar uma nova série, vamos chamar essa série de rótulos. E aí o mesmo esquema, eu tenho os valores X que agora eu vou usar, não o realizado aqui, mas o que eu calculei agora. E o Y é aqui o mesmo auxiliar de meio e meio para que ele apareça no meio aqui. Então, OK. OK novamente, assim como o anterior ele não vai aparecer porque a gente ocultou aqueles marcadores. Venho aqui no formatar, seleciono essa série, que eu acabei de criar, série rótulos, está aqui. Guia design, adiciono elemento gráfico, rótulo de dados e eu posso escolher a posição. Ó. Se eu escolher na direita, ó, eu vou ter certeza que ele vai ficar sempre lá no final. Por isso que eu criei essa série. Que aí o ponto fica sempre no final da barra. Quando eu escolho aqui, eu adiciono um rótulo de dados e ele vai estar sempre lá na direita. Não tem problema de ele ficar em cima aqui da barra de erro, até mesmo da barra do gráfico.
para finalizar, vamos colocar aqui ele exibindo o percentual, né? Que ele está me exibindo o valor do auxiliar, não é isso que eu quero. Então, clico no rótulo, botão direito, formatar rótulo de dados. Venho aqui, ó, valor a partir das células e seleciono esse percentual aqui até a linha 11. Então, ok, desmarco Y, mostrar a linha de preenchimento. Tá aqui, eu vou aumentar o gráfico aqui e nós temos o nosso gráfico pronto. Chegar para cá, aumentar mais um pouquinho aqui, tirar esse eixo aqui. Ó, o eixo aqui de cima, você pode deixar ou não. Aqui, de repente, você queria verificar, porque, por exemplo, vamos pegar aqui sem olhar os valores aqui, ó, da planilha, só o gráfico. Então, tem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o produto 2, 10 mil. Então, eu realizei 10 mil, só que o previsto era mais. Você pode deixar o rótulo ali para identificar mais ou menos, ó, a posição dele. Ó. Ele está aqui quase chegando no 12 mil. Então, eu fiz 10 mil, eu tinha que chegar quase em 12 mil, faltou 12%. É do produto 2. Vamos lá no produto 2. A gente vai ver aqui, ó, que ele fez 11.300. Você pode deixar o eixo ou não. Aí é questão de você visualizar ali, tornar essa leitura mais fácil. E você tirar o eixo também não vai influenciar muito, porque nosso objetivo é mostrar o gráfico. E as barras ali já estão mostrando o percentual. Quando ele passou do previsto, ele ficou verde. Quando ele não passou, ele ficou vermelho. Nós temos aí o nosso gráfico finalizado. Poderia também até colocar um título aqui, né? Eu não vou deixar gráfico sem título. Então eu posso colocar aqui, só para a gente finalizar aqui com o título gráfico. Vou botar acima aqui. Vou colocar aqui vendas 2017. Variação percentual. Previsto versus realizado. E a gente pode colocar aqui um negrito. Opa! Negrito. Está aqui em letra maiúscula. E nós temos o nosso gráfico finalizado. Meu amigo, chegamos ao final da aula. Uma aula ficou até um pouco longa, porque eu quis explicar aqui em etapas, né? Porque a gente tem muita informação. Então, primeiro criar o gráfico normal de barras. Depois adicionar a série como dispersão, criar uma coluna auxiliar aqui de meio e meio, só para que o ponto ficasse no meio aqui da barra. Depois nós adicionamos barras de erros, duas barras de erros, uma para os valores quando o previsto foi maior, outra para os valores quando o previsto foi menor do que o realizado. Fizemos fórmulas e colocamos a variação percentual aqui. Bom, se você gostou da aula, clica aí no curtir. Chama seus amigos aí para assistir, compartilha. Meu amigo, um abraço e até a próxima aula.